Que a gente é brasileiro, não desiste nunca. E agora? Agora deu! Deu certo para as meninas? Pô, valeu, gurias. Vê se tá tudo ok aí pra vocês também. Olha, agora tá, chega, tá... É outra imagem. Gente, deu tudo certo. Que bom. Aí, pronto, foi. Ai, agora vamos. Agora vamos. Então, eu vou desativar os comentários rapidinho, só pra gente concentrar aqui nós duas, tá? Tá certo. Tudo bem, Mari? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Tudo bem. Eu queria saber o seguinte. Vou te fazer algumas perguntas. Primeiro, eu queria que te apresentasse brevemente para as meninas te conhecerem. Fala o teu nome, quanto tempo tu atua na área da estética e o que tu é especialista, aquilo que tu faz. Tá Pode certo. falar. Boa noite, meninas. Meu nome é Mariane Moreno, sou especialista em sobrancelhas, já tem quase 8 anos, e um ano como micropigmentadora. Atualmente estou trabalhando em 2 empregos, né? Mas trabalho em sobrancelha durante algum período do dia e o sábado o dia todo. Amo fazer sobrancelhas, amo tratar as sobrancelhas, amo recuperar as sobrancelhas. E de onde é que tu é, Mari? Goiânia, Goiás. Mariane de Goiânia. Quem é de Goiânia aí joga uns corações aí, ou da região, de pertinho. Tá. E me diz uma coisa. Tu entrou no PAV em que mês? Foi por agora, nas últimas turmas que tu entrou, Foi né? na última turma. Foi sim. na última turma. Uhum. Pois é. A última turma, para quem não sabe, foi em dezembro, né? E como é que foi essa tua experiência, quando tu entrou, assim, qual era a expectativa que tu tinha? Eu fui buscar algumas mensagens, Thaís, para me lembrar quando mais ou menos que eu comecei. Cronologicamente. Aí eu vi lá no direct eu mandar para você, acho que eu deixei você até meia doida de tanta mensagem, querendo saber quando que ia começar o novo treinamento PAB, porque eu queria logo entrar, que eu não estava me aguentando mais. Eu te descobri por acaso, mexendo no Instagram, buscando estratégia, porque eu queria algo diferente, queria me especializar em sobrancelha, mas eu queria oferecer algo diferente. Então eu comecei a mexer no Instagram e caí na sua página. Caí na sua página, aí eu fui lendo todo o seu feed, lá vendo suas postagens, acompanhando os stories. E doido para entrar no Telegram, que você falava assim, gente, vai lá no Telegram, porque tem as aulas lá, tem muita ajuda lá. E eu falei, como é que eu De faço para entrar graça, no Telegram? inclusive. E de graça. E eu falava assim, Thaís, como é que eu entro no Telegram? Eu quero participar, quando que é o próximo PAV? Né? E, graças a Deus, consegui entrar no PAV e para mim está sendo ótimo, uma experiência única. Única mesmo. E deixa eu te perguntar assim, a gente sabe, né, que dentro do nosso trabalho, do nosso investimento dentro da área, independente de qual área seja, que, como eu gosto de falar muito assim, eu falo para o público da estética porque eu sou massoterapeuta de formação, trabalhei muitos anos como massoterapeuta, esteticista, mas em um determinado período eu precisei me focar em sobrancelhas e era uma coisa que eu gostava. Mas a gente que está na área da estética, independente de qual subnicho a gente trabalhe, a gente sempre está investindo, buscando investimentos, melhorias, cursos, Sim, especializações. Uhum. E quem está colocando a mão na massa sabe que não é barato para fazer uma especialização. E só que, para quem não me conhece, ou quem talvez me conhece há muito pouco tempo, e está vendo agora que eu tenho um treinamento online para profissionais da estética, pense, tá, mas o que essa louca tá falando de estratégia para a área da estética? E quando descobre que o curso não é barato, porque não é, né, Mari? Né? Não é barato, porque é um investimento alto mesmo. Aí tu fica assim, meu Deus, será que vale a pena? Será que eu corro risco? E aí eu queria saber o seguinte, como que tu escolheu, como é que tu decidiu isso, fazer um investimento alto, que eu não sei se tu tava sobrando assim, porque a gente nunca tá sempre apertada, ou tá sempre ali contando, né, para fazer as coisas. Ou se tu já tava te preparando para isso, como é que foi a decisão de tu, não, eu vou fazer o PAV agora porque é o momento? Preparada eu não estava. Porém, era uma coisa que eu queria muito.
muito fazer. Uhum. E Era uma prioridade para ti. Uma prioridade, exatamente. Porque eu queria me especializar na área de sobrancelhas e oferecendo sempre algo a mais para as clientes, porque eu já estava cansada da mesmice, né? E as clientes, você vai vendo pela rotina das clientes também que elas também cansam da mesmice. Uhum. Aí, quando eu descobri o seu curso, que eu olhei e falei assim, bem, eu comecei, Thaís, um curso de uma especialização em marketing. Então, quando eu vi as suas estratégias, eu falei, bingo, é isso mesmo que eu preciso. É exatamente essas estratégias que eu preciso para o meu negócio. Então, assim, não foi fácil no momento que, quando eu fiz a inscrição do PAV, meu marido estava desempregado. Então, a gente estava passando por um momento muito difícil financeiramente. Essa parte eu me lembro. Essa parte eu me lembro Pois que tu é. falou. Tá, mas Lembra da elas minha não sabem. história. Mas Então, elas não sabem, então pode contar. Então, assim, estava passando por um momento muito difícil financeiramente. Tem uma pequena aqui querendo. Aí, consegui um empréstimo. Consegui um empréstimo, coloquei a cara, falei assim, eu preciso fazer esse curso e eu vou me focar, vou me forçar para poder trazer retorno. Eu precisava principalmente do retorno dele. Sim. E não me arrependi. Era isso que eu queria saber. Porque, ó, gente, faz um pouco mais de um mês, tá? Que ela entrou. Um mês e meio, por aí. Isso. E tu já não se arrependeu. Ela já tá... Não me arrependi. Hora nenhuma. E olha que eu já fiz especialização, curso na área de sobrancelha, que eu investi e me arrependi muito. Arrependi amargamente. E o do seu curso do PAV, jamais. O treinamento do PAV, jamais. E um detalhe importante para quem não conhece o treinamento do PAV, porque às vezes tem gente nova aqui, eu preciso dar essa luz para elas. O meu curso, ele não é voltado para formação de técnica. Eu não explico técnica. Eu não ensino técnica de como aplicar o design de sobrancelhas. Não é esse o foco. O foco está em criar estratégias de negócios para tu aprender a vender da forma certa, te posicionar, criar autoridade no mercado, ser vista com outros olhos pelo teu cliente. Tu nunca mais precisa correr atrás de cliente, que é uma coisa que é desgastante. E olha que eu fazia isso muito, Thaís. Fiz isso muito. Eu mandava mensagem todos os dias para os clientes, falando, vamos agendar. No desespero, aí depois né? que a gente aprende a regra da escassez, acabou. Olha aí, que aluna aplicada, gente, dá até orgulho. Não, vou até anotar aqui, sério. Eu tô anotando o que tu tá falando. E é muito interessante ver, porque, para quem não sabe, eu não conversei com a Mari antes, a gente tentou na terça-feira, mas a gente nunca se falou assim. Então, claro que ela me contou parte da história dela logo que ela entrou no PAV, que o marido dela estava desempregado e tal. E a gente sabe o quanto, às vezes, o problema da nossa vida ali, que no caso dela, o marido desempregado, uma situação mais difícil, ela tinha todas as desculpas de pensar o seguinte, eu não é o momento, né? Mas aí tu usou o problema como a solução, que é aquilo que eu falo. Às vezes, quando a gente foca no problema, a gente não enxerga a solução. Então, ela enxergou ali uma oportunidade de fazer diferente. E quais foram as mudanças assim que tu conseguiu implementar dentro do teu negócio, das estratégias que tu aprendeu, além da escassez, que tu já falou, que eu já fiquei bem feliz de saber. As regras, eu vou soltando tudo. Pode soltar. As regras, eu amei a questão de implantar as regras, né? E tanto para as clientes novas, quanto para as clientes antigas, principalmente para as clientes antigas, que às vezes são as que dão mais trabalho para a gente. Porque a gente tem que reeducar elas. Exatamente, reeducar. Ainda estou, assim, sofrendo um pouquinho com algumas, mas elas já estão entendendo que a caminhada está diferente. E estão aceitando também, Às vezes elas estão me chamando até de blogueirinha agora. Deixa eu chamar. Mas isso é bom. Mas na brincadeira, essa não é brincadeira. Claro, exato. A gente tem que levar na brincadeira, gente. Às vezes a gente pensa, estão me chamando de blogueirinha, estão chamando que eu tô metida. Mas às vezes isso é um bom sinal. É sinal que elas já estão percebendo a mudança. Deixa chamar e deixa pensar que é mesmo. Então, mas elas estão começando a perceber esse lado meu que eu não aparecia antes, né? E uma coisa que eu aprendi no treinamento é aparecer. Deixa eu colocar a cara. Mostrar o rostinho. Né? Uma coisa que
Vai, fala, vai. Depois eu vou te cobrar um negócio. E eu não fazia vídeo, Thaís. Meu primeiro vídeo, eu levei o dia inteiro pra conseguir fazer. E quando eu Divida fiz isso aí... com a gente. Como é que foi a sensação? Ah, quando a gente tá sozinha é mais fácil, né? Então eu fui para um quarto, um cômodo isolado, fechei a porta e fiz vários vídeos até sair um mais ou menos. O que eu aprendi é que feito é melhor do que perfeito, né? Sim. Não, feito Ai, é meu melhor do que Deus. perfeito. Ela Então, viu pessoal, tudo no PAV. Gente, é tudo. maravilhoso. Tudo, horas. Ah, tá. E simplesmente só 3 vezes, tá? Cada vídeo 3 vezes. Por enquanto. Como assim? Assisti cada vídeo do Pablo 3 vezes. Ah, só 3 vezes. Por enquanto. Por É, enquanto. A gente vai... por enquanto. Porque tem que ir reprisando. Porque às vezes a gente... Não, mas é Isso. verdade. Porque daí a gente vai reforçando alguns pontos que às vezes passa sem a Passa gente perceber. batido. Foi isso que eu percebi. Alguns pontos passam batido. Aí eu falei assim, não, eu tenho que firmar a questão dos vídeos, eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar, eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar como profissional da área, né? Eu tenho que falar bem daquilo que eu executo, né? Se eu design de sobrancelha, o que é ser Joga design de coração aqui, sobrancelha? galera. Joga coração pra essa mulher, pelo amor de Deus. Falar sobre os produtos que eu uso, né? Isso aí eu comecei a executar mais, comprar produtos novos e mostrar para elas que quando eu coloco lá no Instagram agora, elas já vem perguntando: que novidade que você tem para nós agora? Eu falei, Olha, calma, tudo isso foi a aí partir do treinamento. vai criando aquela expectativa já, porque ela já vê o quê? Nossa, ela tá buscando melhoria, ela tá fazendo um curso, ela tá diferente, ela já tá falando com uma forma diferente, ela tá aparecendo mais Sim, que antes ela não aparecia. Ela exatamente. já não é a mesma pessoa. Isso. Isso. Não Posicionamento é, já mudou. o posicionamento muda Já muito, mudou. tá? Uhum. As próprias postagens, né? Uma coisa que talvez tu possa explorar um pouquinho mais é começar a usar o IGTV aparecendo, tá? Uma dica que eu vou te dar, assim. Vou te dar aqui, Sim, mas que a galera que está assistindo aproveita também a dica, porque aproveitar esse estudo de caso, porque ela já está começando a plantar essa sementinha e eu quero saber se tu já conseguiu colher frutos dessa transformação, dessas mudanças. Como, por exemplo, sim, acho que o fruto, assim, que eu acho que, além de posicionamento, lógico, mas é a questão de captura de clientes. Tu conseguiu conquistar novas clientes através do Instagram? uma cliente. Tô sendo bem sincera. Uma Claro, é para ser cliente. sincera. Uma cliente. O que aconteceu? Como eu mudei minhas postagens, a forma de apresentar o meu produto, e a cliente foi, até sábado retrasado comigo. Ela falou, olha, eu vi as suas postagens, eu salvei, e quando eu tomasse a decisão de fazer sobrancelha, seria com você. Ela falou desse jeito pra mim. E quando ela marcou o agendamento, ela nem perguntou o valor, Thaís. Eu fiquei Gente, impressionada olha com que isso. Ela louco. não perguntou o valor. Tu viu a aula de ontem, né? Sim, sim, eu vi. Qual é o perfil dessa cliente? Ideal. Idealíssima. Cara, aqui, ó, menos de um mês, não, aliás, um mês e meio de Sim, treinamento, ela conseguiu captar a cliente ideal. E aí eu sim, vou te dizer uma coisa, Mari. Depois que tu masterizar isso no teu negócio, que tu entender como é que funciona o processo, que ficar super orgânico para ti, para fazer tudo isso, porque ela ainda não implementou tudo o que precisa, em isso é função de verdade. não apareceu ainda tanto como deveria, já está aparecendo mais, Isso. mas tem que mostrar mais a carinha no feed, tem que aproveitar o IGTV, tem que aproveitar essas oportunidades do Instagram. Tu conseguiu fazer, identificar, né, que ela é uma cliente ideal e Sim. captar a cliente ideal, porque aí que tá a chave do negócio. Uhum. Ela não Eu perguntou o fiquei, preço. não, eu fiquei muito empolgada, entusiasmada, porque ela marcou o horário, mandei o endereço, mandei a localização, mandei a confirmação um dia antes do agendamento para confirmar a presença, mandei as regras e mesmo assim, ela mandou ok, confirmou e não perguntou o valor. No dia que ela apareceu, foi fazer o serviço, ela fez a mais do que ela marcou o horário. Ela fez a mais. Depois que ela terminou, ela falou, quanto?
Falei meu valor. Simples. E ela não reclamou, não pediu desconto. Não reclamou. Não, nadinha. Nadinha. Não reclamou, não pediu desconto. As clientes não estão pedindo desconto mais. Entendeu? Acho que elas já perceberam essa diferença. Não estão pedindo desconto mais, não estão pedindo promoção mais. E antes tu fazia? Pode ser sincera. Fiz. No ano passado eu fiz. Outubro, Como é que foi a tua experiência com a promoção? Horrível. Foi horrível. Outubro eu fiz uma promoção doida, que era de design de sobrancelha. Design de sobrancelha, um valor abaixo do meu valor normal. Choveu de gente querendo fazer, choveu de cliente. E aí? Mas não ficou nenhuma. Não ficou nenhuma. A que ficou foi de indicação. Que nem perguntou assim, você está tendo promoção? Ela falou assim, eu quero que você me ajude a reconstruir minha sobrancelha. Tá comigo até hoje. Sim, porque daí ela tá indo fazer um protocolo, um procedimento que é diferente. Que é pra tu acompanhar e ir melhorando. Mas ela nem perguntou da promoção e ela sabia da promoção, que foi a amiga que fez, por meio da promoção, que indicou. E ela não perguntou, ela só quis que fizesse o protocolo mesmo nela. Muito show. E, Mari, tu teve alguma dificuldade para implementar alguma técnica? Tu tá tendo alguma dificuldade? Tu precisa da minha ajuda, assim, pontual, para eu te ajudar agora nesse momento? Instagram. Postagem, Thaís. Uai? Legenda. Tá. Legenda. Eu adoro. Vocês fazem um bicho de 7 cabeças, uma coisa que é simples. Mas vamos lá. Olha só que a legenda. Eu tenho uma foto linda, maravilhosa, bem tratada, mas na hora de postar e o que escrever, Thaís, eu travo. Tá, travo mesmo. E essa foto fala sobre o quê? Quando tu olha ela, sobre o que tu quer falar? Qual é o serviço? Sobre a técnica aplicada, o que foi utilizado, como foi feito. Tá, aí isso aí eu coloco, mas parece que não é ainda. Calma, concentra. Vamos lá que eu vou te ajudar. Concentra o seguinte. Lembra que naquela aula que eu te falei lá dentro do treinamento, que eu explico que a gente tem que vender sem parecer que está vendendo. Sim. Tá? Então, a gente não vai falar dentro da legenda desesperadamente, como tu fazia antes de ficar ligando para cliente, de dizer vamos marcar, porque não vai vender, não vai te posicionar bem. Então, o que tu vai fazer? Tu vai olhar aquela foto maravilhosa que tu já colocou a tua logo, já tá bonitinha, já tá tudo certinho, só postar, e aí tu vai lembrar quem foi aquela cliente, como é que ela te encontrou. Tu pode usar pequenos pedaços de história. Lembra do gatilho mental da história? Sim, lembro. Tu deve usar gatilhos mentais durante as postagens também. E aproveitar para criar uma conexão com esse público que vai ler. Tem uma galera que não lê, que normalmente é o público cotação, e tem aquela galera que salva para ler depois, para continuar lendo. Já percebi isso. Tem publicações minhas que estão salvas. Então. Não sei quem, mas tá salvo. Mas então, é isso aí que eu tô falando. Então, tu vai gerar um conteúdo leve, vai falar sobre a experiência, como foi aquele atendimento, como que ela te encontrou. Tu pode citar coisas desse tipo, que ela te procurou, por exemplo, essa moça da reconstrução de sobrancelhas, tu pode falar que tu tá entrando num tratamento ali com uma recuperação de sobrancelhas, que normalmente leva de 3 a 6 meses. Aí tu vai falar sobre a tua experiência, a tua visão, a tua verdade, tá? Sim. E tu não precisa te gastar muito nesse processo de venda. É tu falar sobre a verdade e um pouco de história sobre aquela cliente, aquele trabalho específico. E aí no final, tu pode colocar o seguinte: interessadas em agendar, mas não vai dizer agende aqui, agora, através do WhatsApp tal. Não. Interessadas em agendar, clica no link da minha bio ou pelo WhatsApp tal, ou sei lá, o que tu prefere. Mas interessadas. Quem tiver interessadas, vai lá e vai fazer o que tem que ser feito. Porque geralmente eu coloco a última frase como uma chamada, ou uma pergunta, ou algo para pensar. Para cliente pensar a respeito. Muito bem. Eu faço assim. Ela tá fazendo tudo, gente. Ela tá arrasando. E aí estão respondendo? Mesmo que pouquinho? Pelo direct. Aí eu chamo para conversar pelo WhatsApp. Para passar todas as informações, isso, gente.
ótimo. Ótimo. Uhum. Tu já tá, cara, Falta alguns vamos lá. detalhes. Falta alguns detalhes. Eu acho que Alguns detalhes. falta só um pouquinho mais de tu aparecer um pouquinho mais teu rostinho falando no teu perfil, tá? Te movimentando assim, tipo, tu tá linda, tu é linda. Tu é Obrigada. linda. E Obrigada. fala super bem. Então, assim, usa, explora isso, não tenha medo. Porque eu sei que no início é mais. Mas agora eu acho que já Sim. passou, não foi? Depois da geleira, coração aflito, sim, Já passou. fez live? Eu vi que tu fez Sim, live. fiz uma longa falando sobre rena, falando sobre a diferença de epilação e depilação. Fiz. E aí, o público, como é que foi? Como é que reagiu? Ela comenta, volta, tem o retorno do store, né? As clientes mandam de novo. Às vezes nem é cliente, mas é pessoa assim, da minha região que me segue, comenta lá, acho muito bom, muito legal. É isso. É construção, Mari. E tu já tá indo bem, sabe? A questão do Instagram dá uma relaxada com relação à legenda. Não digo relaxada de não fazer. Tô dizendo Sim. relaxada de focar em perfeição. Lembra disso. Feito é melhor que Tá. perfeito. E aos poucos tu vai vendo que ela vai ficando mais suave. Tu não precisa mais sofrer de pensar, meu Deus, eu preciso criar uma coisa mega, ultra mirabolante. Não. É falar sobre aquele detalhe daquela pessoa, daquele momento, dividir um pedaço de uma história, contar a Às vezes tua história. às vezes acontece o texto ficar muito longo, que eu quero contar tanto ali, que o texto fica muito longo, Tá? Aí muito tu mesmo. deixa para alguns momentos específicos. Texto muito longo, não é todo mundo que vai ter a paciência de ler, principalmente quando não tem uma grande conexão ainda contigo. Ou seja, não Sim, tem tanto. Não é que não gosta de ti, mas ainda não tem um laço tão forte para se interessar em ler tanta coisa. Então tu entendi. vai construindo. E Sim. através dessa tua imagem, tu vai falando aquilo que tu domina. Então, ao invés de tu escrever, vai lá e faz um videozinho e posta. Ah, entendi. Melhor. Que vai atrair muito mais a pessoa para querer assistir até o final do que ler até o final. Porque Entendi. hoje em dia as pessoas têm mais. Não tem tanto tempo, né? Para Uhum, o uhum. que deveria. E aí acaba desperdiçando com o que não presta. Sim, Ou chama mais atenção a questão do vídeo, porque o vídeo, é visual, né? Te conecta muito mais rápido. sim, E tu verdade. precisa aproveitar isso, porque eu acho que tu tem o dom do negócio. Será? Tem que, tem que Com aparecer vergonha. mais. Que nada. Estamos aqui, ó, Ai. 119 pessoas, tá tranquilo. Bem tranquilaço. Manda um beijo, Thaís. Tá uma galera boa assistindo. Ai, Tem um beijo grupo aí de design, pra as turma aí da Mari. infalíveis. As infalíveis, é verdade, tu As falou. infalíveis. Beijos, Então. infalíveis. E assim, Mari, eu tenho. Eu vou te falar aqui algumas coisas que não tava no script, mas aí a gente vai conversando rapidinho. Sim. Eu queria saber, assim, dentro de tudo que tu já apresentou, tu já conseguiu criar alguma estratégia para o teu reajuste? Aí agora vamos falar de faturamento, que é legal o faturamento. Não precisa falar valores, tá? Uhum. Mas tu já criou estratégia, tu já conseguiu fazer o reajuste nesse 1 mês e meio? Eu não sei se tu conseguiu fazer. Fiz em dezembro. Em dezembro eu já fiz. Já Tá bom, comecei fazendo Brasil? reajuste. Já Tá, comecei logo entendi. fazendo Ó. reajuste. Já fez. E aí? E já deixei, assim, pré-avisado para os clientes que esse ano vai ter um novo reajuste. Sim, Entendeu? Aí vai ser provavelmente abriu. junho, não, vai ser em agosto. Aí eu já Ju- marquei até na minha agenda. Para mim, julho. junho começa a Julho. avisar elas. Julho? Julho. Vai ser em julho, Ai. galera. Seguidoras, clientes da Mari, o reajuste vai ser em julho, tá? Ela vai avisar em Opa. abril para você. Em abril, não. Em maio. Ai, Maio, junho, julho. Maio, ela vai começar a juro. avisar vocês. Tá? Tá bom, Julho. tá certo. Tá certo. Já tá anotado Vamos aos aqui. poucos. Vamos aos poucos. E a peneira já Sim. passou. Doeu? Não, Não doeu, né? não doeu. Não, não doeu. O que Não ela quer dizer com a doeu. peneira, gente?
ela se livrou de umas pessoas que não era para estar ali mesmo. Sim, E focou verdade. aonde? No Foi cliente exatamente as ideal. necessárias. Exatamente as clientes necessárias. Isso é massa. E ela não fala isso com rancor, com meu Deus do céu, eu Não, queria me livrar daquela cliente. Não, é que não. tem, às vezes chega um Suga ciclo, suga suga o energia. tempo da gente, suga energia, suga o E o nosso tempo tempo, é suga caro, o a seu gente melhor, investe. suga o seu Exato. melhor, entendeu? Então é cliente que, se tá te sugando tanto, não tá te fazendo bem, demite. Né, Thaís? Ai, gente. O que eu vou falar dessa mulher? Já Demite. sou fã dela. Já sou fã dela. Não tô entendendo. Vocês não estão entendendo. Que história. Mari, eu tenho assim, o maior orgulho e honra de dizer que tu é uma pave. E eu não tenho Obrigada. a menor dúvida, de que tu vai ser um grande case de sucesso dentro do nosso treinamento. Obrigada. E eu quero te Obrigada. acompanhar de pertinho. Tô firme, E tô segurando isso, tô firme. eu tô vendo, eu percebo isso. E eu quero saber, assim, se tu tá conseguindo pagar os teus empréstimos, tudo, as coisas aradas todas que tu Sim, fez? tô. Tá tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Olha, o aumento de dezembro, o reajuste que eu fiz em dezembro, já me trouxe um retorno bom financeiro. Então, eu consegui colocar muita coisa em ordem. Consegui comprar produtos novos, entendeu? Consegui fazer umas coisas diferentes, com um pequeno reajuste. De quantos reais foi? Entendeu? 5? Ah, Thaís, R$ 5. Tá. Exatamente. Mas foi assim, ó, 5 para Com cada medo, serviço né? que eu realizo. Foi Tipo, 5 com R$ 5 para medo. design, R$ 5 para rena, R$ 5 para o bus, R$ 5 para o rosto, 5, sim, para cada item. Tá. Então aumentou muito para mim. Deixa eu só dar um recado para as tuas clientes, caso elas estejam assistindo. Galera, Opa! em julho, eu sou mentora dela, tá? Então, em julho, ela vai fazer um reajuste de R$ 10, tá? Só para vocês Opa! saberem. Porque ela tá investindo bastante e ela tá dando orgulho pra gente. É Então, verdade. ela tá representando muito bem Goiás aí, nosso treinamento PAV em Goiás. E assim, ó, vamos valorizar essa profissional, porque ela é de alto valor. Então, em julho, já está aqui anotado que o reajuste vai ser de R$ 10. E é um compromisso que a gente tem. Tá certo. E aí não pode falhar Firmado. comigo. E elas vão te entender. Firmado. Eu tenho certeza. Elas têm orgulho de ti também, tá? Pode ter Uhum. certeza disso. Certeza. Tem- Mari, eu adorei te conhecer assim bem de perto. Foi lindo. Foi ótimo. Adorei mesmo. Ah, tem outra Obrigada. coisa, eu tenho que falar. Eu tenho que Isso. falar. Fala? Claro. O agendamento. Eu tô com a agenda quase cheia até o final do ano. Oh my God. Detalhe. É, Vamos. detalhe. De Gata. treinamento. Sim, sim, a escassez eu não estou conseguindo aplicar corretamente ainda, mas quando eu pegar o jeito, Ela não conseguiu aplicar ainda, acabou. mas ela já tá quase com a agenda lotada. Só isso, tá, galera? É uma coisa Sim, simples, básica. é porque você tem que ter prioridades, entendeu? Então tem que estipular os dias e horários exatamente que vai ser que você vai trabalhar, vai se dedicar para aquilo. Então eu já fechei na minha agenda os dias, horários exatamente. E as minhas clientes sabem que outro horário não precisa nem me procurar, que não tem atendimento. Então, assim, para prevenir das clientes ficar sem horário, elas já agendaram. Eu falei, gente, vamos agendar com antecedência para esse ano, para não Fidelização, correr aula risco de de ficar. fidelização. Exato. E foi feito assim. As que não agendaram até o final do ano, mas até junho, julho deixou agendado. Tá assim, então falta pouquinhos para poder entrar no caminho também. Então, assim, ó, quem é cliente dessa mulher, agenda até o final do ano que ela vai ficar sem horário. Quando eu for para Goiás, ela não vai ter horário para me atender, para vocês terem uma ideia como é que tá. Opa! Ela não Hora vai ter extra. horário. Vamos fazer hora Hora extra. extra. Vou só dizer uma coisa para ti e para as gurias que estão aqui. O ano que lotou a minha agenda, que foi 2017, isso é verdade, eu tenho até como provar, eu vou pegar a minha agenda lá e vou procurar para mostrar para vocês. Eu abri alguns domingos daquele ano, porque a minha lista de espera começou a aumentar. Eu comecei a entrar em desespero, abri domingo. E eu abri domingo cobrando o dobro. E na época eu cobrava R$ 90. Ou seja, no dia de domingo, desses dias que eu abri,
eu cobrei R$ 180 e a minha agenda de todos os dias que eu abri lotou. Lotou. Usando as mesmas estratégias que tu tá usando. Então, isso é construção. Daqui 1 ano, 2, tu abre um domingo lá, cobra o dobro, o triplo, quanto quiser, porque eu tenho certeza que vai encher tua agenda. Tô muito feliz mesmo. Obrigada. De saber, muito orgulhosa de ti, de saber um pouco mais da história e ver que tu tá conseguindo aplicar, assistindo as aulas que são gravadas, gente. A gente nunca conversou assim. Ela assistiu tudo e tá aplicando. Então, assim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa e a prova tá aí. Parabéns. Beleza. Então, agora eu acho que deu. Eu vou desativar os comentários para aparecer então o rosto dela direitinho. E aí tu tava falando que tu tava há 5 anos na área, sem conseguir fazer reajuste. Sim. E para quem não conhece, antes de tu falar tudo, que eu sei que tu tem... A Vanessa é um outro case de sucesso que eu queria dividir com vocês. Mas antes disso, Vanessa, eu queria que tu te fizesse uma breve apresentação para elas, para quem ainda não te conhece. Fala o teu nome, o que tu é especialista, né? Quanto tempo tu tá na área. Ela é de Porto Alegre, como eu já disse. Então, vai aí, faz as honras da casa. Bom, faz quase 5 anos que eu trabalho com a Micro. O meu primeiro curso foi terrível, porque a pessoa que me ensinou, eu via, porque eu sou uma pessoa muito sensitiva, sabe? Como eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar e gosto de fazer as coisas bem feitas, na época era R$ 4.000 o curso, tá? Eu paguei à vista, eu saí do meu emprego, peguei o meu dinheirinho, fui lá e paguei. Saí sem aprender nada, porque nem modelo tinha. Não me dei por satisfeita, procurei um outro curso que aí foi que eu consegui engrenar mais na área, mas foi bem difícil. Não foi fácil. Mas a questão toda é que depois eu consegui cliente rapidamente. Para mim não foi essa coisa tão difícil. Por quê? Porque o meu marido, no caso, ele mexe com informática, tá? Então, ele começou a colocar R$ 50 por dia no Facebook para poder patrocinar. Tudo, não as fotos, patrocinar a minha página. A tua página. Isso. E nisso eu consegui 27 mil seguidores no Facebook. Só que consegui rapidamente cliente. Para mim não foi tão difícil. Porém, não era a quantidade que eu atendo hoje, obviamente. E eu comecei com R$ 350. E esse valor foi até junho do ano passado, quando eu comecei a fazer a mentoria contigo. Porque eu tentei diversas vezes, tá? Tentar aumentar. E assim, eu dava 1 dia, 2 dias, vinha o desespero. Eu não coloca promoção, baixava ainda mais o meu valor, sabe? E sempre trabalhando com produto bom. Eu trabalho no edifício Ron Lindóia, que é em frente ao Shopping Lindóia. O meu estúdio é bem bacana, é bem bonito. Eu tenho uma secretária, uma ajudante. Eu tenho um cafezinho, eu tenho um negrinho. Toda a infraestrutura. Toda uma infra maravilhosa. Só que o que eu percebia? Que... Como é que eu vou explicar? Quanto mais tu te abaixa, mais ela... Mostra o rabo. E aquilo ali estava me deixando mal. E o estopim, eu quero falar isso, eu preciso falar isso. O estopim da coisa foi quando uma cliente minha, que vinha sempre 2 juntas, tá? Todo ano elas iam fazer comigo. Sempre diziam que me achavam o máximo, que eu era melhor, que era só comigo que elas entregavam a sobrancelha. Até que no ano passado, elas me ligaram e perguntaram quanto era o retoque. Só que havia se passado 1 ano e meio. E eu dei o valor de R$ 350. Porque isso é um absurdo, que não sei o que lá.
Thaís, Era um absurdo, elas estavam pagando o mesmo valor um ano e meio depois, e elas estavam reclamando que estava caro. sim, mas olha só. Aí, o que eu fiz? Eu não pensei na grana. Eu não pensei na grana. Sim. Eu só pensei assim, tipo, não, eu não posso decepcionar minha cliente. Isa, faz pra ela por R$200. Manda ela vir. Mas, tipo, pensando na minha cliente. Entende? Aí, o que aconteceu? A Isa mandou a mensagem, Vanessa, deu um desconto de R$200, você pode vir fazer e tal. Sabe o que ela disse, Thaís? Que não. Que jamais ela pagaria esse valor para mim. Era apenas um retoque. Deu? Acabou comigo. Foi quando eu te procurei. Porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava. Eu atendia 3 clientes por dia sempre, quase sempre, às vezes 2 e tal. Mas sempre pedindo desconto. Se eu levar 2 amigas juntas, me dá desconto. Aí eu comecei a perceber que eu tinha um investimento muito alto e eu não estava vendo na minha conta. O teu retorno. Oi? E o retorno estava. Conta crescer. Porque as pessoas pensam assim, pô, tu tá cobrando R$350, mas quantas tu faz por dia? Eu faço 3. Pô, então tu tá cheia da grana. Mas, cara, eu tenho um monte de conta. Eu tenho uma pessoa que eu pago, eu tenho um aluguel que eu pago, eu tenho. Não estava batendo a conta. Feliz com aquilo. Exatamente. Foi quando eu te procurei. E aí, tá, mas aí tu já me conhecia ou tu começou a procurar alguma coisa? Não. Eu comecei a te seguir E confesso, tá? Porque eu sou dessas que eu falo. Eu adoro a Vanessa porque ela fala mesmo. Eu gosto de gente assim, que fala mesmo. Eu não tinha muita simpatia, né? Porque o que ela tá falando? Essa louca aí? O que ela tá falando? Ai, para, isso aí tudo eu já faço. Isso eu já faço. Não, isso é besteira. Isso eu faço, nada a ver. Aí, sabe o que eu tava pensando agora? Eu tava na cozinha, fazendo meus legumes ali, pensei assim, cara, essa mulher tem razão em tudo que ela fala. Aquela mínima coisa que tu disse assim, ó, gente, tu pode achar que, isso aí eu já sei. Eu já... é mais uma vez que eu tô escutando, mas tu não fez. Não aplicou. Eu fiquei com isso na minha cabeça que tu falou. E daí eu pensei, claro, tem que aplicar, cara, tem que aplicar. Aí eu comecei a te seguir e escutar as tuas coisas. E comecei a gostar e me interessar. E eu me identifiquei contigo. Mas de primeiro momento, não. Sim. Primeiro baque não bateu o santo. Mas por quê? Sei lá. Porque justamente porque de repente, aquilo que tu ouvia era uma coisa óbvia, né? Que tu já sabia, mas era uma coisa que tu não tinha aplicado ainda. Exatamente. E aí tu começou a aplicar alguma coisa do conteúdo que eu gerava gratuitamente, provavelmente. Não, eu já fui. Eu te já foi direto. As tuas lives. Lembra que eu fiz live contigo? Claro que sim. Aí eu fui lá e paguei o curso PAV. Quando eu comecei a fazer o curso, sabe que aquela coisa que brota dentro de ti? Porque eu pensei assim, é que nem Jesus, olha só. Tu falou pra mim assim, gente, tu tem que te valorizar. No caso, eu tenho toda uma estrutura. Por que eu vou ter medo? Eu tenho que ter as clientes que vão gostar de mim pelos materiais que eu uso, pelas coisas que eu proporciono para elas, né? E aquelas que não acham bom meu valor, que acham muito caro, realmente não venham até mim. Porque não é o perfil. Porque não é o perfil. As que vêm até mim, isso foi tu que me ensinou. As que vêm até mim, eu penso, elas vêm porque elas sabem que eu vou dar o meu melhor. É o melhor pigmento, é os descartáveis, é o melhor atendimento. Então, assim, eu pensei em ti e falei, vou fazer. No outro dia eu cheguei e falei pra Isa, a partir de hoje meu valor é R$450, 500 à vista, pode falar. Aí ela ficou assim, eu falei, não, pode falar. Incrivelmente, começou de uma hora para outra. Quando eu disse assim, Vanessa, uma cliente marcou, eu não acredito. Uma cliente marcou, como é que ela vai fazer? Ela vai fazer as vistas. Não acredito. Tipo, aquela ali me valorizou. Não, ela vale R$450. Ela vale. Por quê? Porque tu me ensinou também que na minha descrição, eu tinha que ter uma descrição
nas minhas Que fotos. não tinha tanto, né, Que Vanessa? não tinha. E o que era as minhas fotos? A legenda que ela tá falando. A legenda. Você alcançará o amor da sua vida. Tipo assim, uma cartomante, entendeu? Dando uma... Ah, ela é maravilhosa. Não, dando assim, tipo, apoio pra vocês. Tipo, assim, mas, tipo, Autoajuda. autoajuda pras pessoas. E não tinha nada a ver com aquilo, guria. Nada a ver o... Não tem. Aí, Não tem coerência, não tem conexão. Exatamente. Aí foi que tu disse, gente, olha só, e tem gente que não pega. E tu fala de uma maneira que a coisa fica simples. Só que as pessoas têm que se ligar que o que tu fala não é simples. E foi nisso que eu entendi. A legenda, agora eu tava escutando essa menina falar, eu não sei o que colocar na legenda. Cara, as pessoas gostam que tu escreva, tipo, o que aquela cliente tava lá, o que aconteceu que ela foi até ti, e quanto tu usou no pigmento, por que tu fez daquela forma o arqueamento e tu não fez de outra maneira? Então eu comecei a explicar tudo, porque tu me ensinou, porque eu não fazia isso. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Aí, em janeiro desse ano, eu falei para Isa, vamos aumentar de novo. Não porque estou subindo o meu ego, não estou me achando superior, nem nada. Porque tem gente no prédio que cobra 620, 700 e pouco. Mas, Thaís, porque eu uso os melhores produtos que tem. E tu sabe do teu valor, né? E eu sei do meu valor. E depois desse curso, querida, ninguém mais me bota lá para baixo. Não. Ninguém segura a Vanessa Lima. Ninguém segura. Não, assim, eu tenho meus pés no chão. Exato. Tá? Não sou deslumbrada. Não é. Tá? Não é mesmo. Vai longe de mim. Agora eu tô assim, ó, profissional. Eu sou profissional. Eu me valorizo. A Vanessa, para quem, como eu falei no início da live, Vanessa de Porto Alegre. E se eu tivesse uma cabeça pequenininha, eu teria todos os motivos do mundo para dizer, não vou vender o curso para essa louca porque ela é minha concorrente. Ela vai aprender a vender mais do que eu. Gente, tem espaço para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Não tem não tenham esse pensamento pequeno, limitador, de achar que é porque eu atendo num bairro de comunidade, é porque eu atendo num bairro pobre, ou porque eu atendo num bairro assim e ela atende num bairro assado. Tem cliente para todo mundo. Tem cliente que vai de outra cidade ser atendida por, né? Não vai cliente de outra cidade? Sim. Vai, a mulher vem lá. Eu tenho cliente que se desloca de Criciúma, de São Paulo e vem para cá. Eu tenho certeza que ela também. Porque, cara, é questão de identificação, como a Vanessa falou, é uma coisa assim, ó. É autenticidade, é tu usar a tua verdade, é falar aquilo que tu é, do jeito que tu é. Tu vai atrair um público muito semelhante a ti, que se identifica com a tua verdade. E tu ser o que tu é ao vivo, né, Thaís? Exato. Não ser só assim nas redes. Fala. Exatamente, que é outra coisa que tu fala muito. Eu conheço gente ali no prédio que eu adoro ver os stories. Eu me identifico com a pessoa. Se eu for pegar o elevador com essas pessoas hoje, elas viram a cara pra mim. Nem dão bom dia. Nem dão bom dia. Então, tu tem que ser o que tu é, sabe? E outra coisa que eu acho interessante, que eu fazia muito, que eu parei, que eu tirei, que também me disse, era colocar minha vida pessoal, fotos minhas, do cachorro, do pirulito, do gato. Eu tirei todas as fotos. Tirei. Mas eu achei interessante postar uma que outra foto minha. Entendeu? Pra dar um equilíbrio. Pra dar um equilíbrio. Mas eu deixei pros stories aquela coisa porque eu tenho bastidor. Muita cliente que vai lá no meu estúdio e fala: Vanessa, como é que tá tua filha? Vanessa, tua filha é um sarro. Vanessa, porque tua filha não quer, porque eu faço stories com ela. E daí levam até as crianças para poder me conhecer. Porque olha, sim, entendeu? Assistem então, também e se conectam junto. Legal. Claro, exatamente. Sim. Acho legal. Isso que a Vanessa acabou de falar é um assunto bem importante que eu já comento bastante, tá? Mas é bom reforçar. O quanto é importante a gente criar dentro do perfil profissional, principalmente do feed, que é a nossa vitrine, exalar profissionalismo. Exalar o que a gente faz, o que a gente domina, e sem medo de
descer a lenha naquilo tudo que a gente faz. A Vanessa é exemplo, assim, ó, no sentido... Agora ela tá criando uns vídeos, que até ontem eu postei nos meus stories o exemplo dela. Ela tá criando alguns vídeos que eu tenho certeza que deve estar gerando uma grande conexão pro teu público, que ela fala, dá dicas pro público final dela mesmo, de cliente. Nem é de curso, né, Vanessa? É mais de cliente, mas que tu também provavelmente deve fazer isso, ou vai fazer isso logo em breve, porque ela também dá cursos. Sim. Então, é muito interessante de ver o jeito que ela faz os vídeos de forma autêntica, leve, fica gostoso de assistir, não fica uma coisa, ai, que saco, ouvi um negócio sobre rena, sobre micropigmentação, sobre pigmento. Não, porque ela explica de uma forma tão autêntica e tão real e que conecta muito mais. Que ela não fica na caixa, ela sai da caixa e ela explora todas as oportunidades e possibilidades que ela consegue fazer. E eu te parabenizo por isso. Quero te dizer que eu tenho muito orgulho de estar vendo isso tudo que está construindo. E fico feliz com o teu crescimento. Mas antes, não estou terminando, não. Estou só querendo ver uma coisa aqui contigo. Daí foi lá e comprou o treinamento, começou a fazer, fez 2 reajustes até agora. E, bom, como ela disse, ela começou em junho, tá, gente? Então já tem aí uns bons meses para colocar em prática e já deve ter visto algum resultado durante esse tempo, né? Quando a gente já está na construção, que ela já está mais ou menos no meio do caminho de 1 ano de treinamento, tá? Então, quando a gente está no meio de uma construção, tu já consegue identificar algumas diferenças que provavelmente tu tinha do ano passado. Tu, como tem uma empresa já formadinha, já tem ali a tua... eu acho não, tenho certeza, tu deve ser bem organizada financeiramente, nesse sentido, de ter o controle. Olha a cara dela. Estou começando agora. Muito bem, tá ótimo. Antes tarde do que nunca. Mas exatamente. Tu consegue identificar dentro da tua perspectiva, enfim, daquilo que tu faturava antes e hoje o que tu fatura, porque tu ainda não tem o comparativo, por exemplo, quando tu tiver em junho deste ano, agora de 2020, tu vai conseguir ter uma média do teu faturamento de junho do ano passado, que foi quando tu começou, e tu comparar com esse ano, e tu vai conseguir identificar qual foi esse reajuste, o que ocasionou dentro do teu faturamento. Mas, independente disso, tu tem conseguido bater a conta que antes não batia? Thaís, agora eu acho que eu sou rica. Eu adoro, Vanessa. Tô rica, dólares, jogando pra cima, bem louca. Tô rica. Porque agora não é nem só um fato, agora eu tenho dinheiro no banco, para começar, tá? E também as clientes que vêm... Ou seja, o PAV tá pago. Não, o PAV estava pago. Se pagou já. Se pagou. Exatamente, se pagou. Tá, mas sabe joia. o que é tu ver coisa render? Tipo assim, eu geralmente eu atendo de 2 a 3 clientes agora, tá? Então, eu cobro R$500 à vista e 550 parcelado hoje, tá? Sabe o que é tu receber aquele dinheiro sabendo que tu não tá explorando, mas que tu está sendo justa contigo? Porque tu estudou para isso e tu merece isso? Porque a minha cliente vai ser acolhida de uma maneira que vale a pena ela tá dando aquele valor para mim. Então, e elas não reclamam. Guria, não reclamam. O que acontece muito? Vem muitas mensagens durante o dia para mim, muitas mensagens. Qual é o teu valor? Aí tem outra coisa que eu segui, que tu falou. Eu fiz um áudio. Eu falo, por gentileza, me passe o seu contato que lhe enviarei as informações. Isso a minha secretária faz. Aí o que eu falo nesse áudio? Olá, a Isa passa. Estou lhe passando as informações através do áudio que a Vanessa gravou. Qualquer coisa, estou à disposição. E manda meu áudio. Aí o que eu falo no áudio? Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu queria te explicar um pouquinho como é que funciona antes de te passar o valor. É isso. Só que é um áudio curto, Thaís. Sim, objetivo.
Quando é muito extenso, a pessoa, tá, mas qual é o valor? Quero saber o valor. Então, daí eu fiz explicando como é que funciona, que primeiro eu faço o desenho, depois eu boto anestésico 15 minutos, ela vai se olhar, ela vai ver como vai ficar no rosto dela, e a partir daí começa o procedimento e o valor é tal. Cara, Objetivo. mudou. Quem é que faz isso? As pessoas geralmente dão valor. É tanto, 700 e pouco à vista, tanto a prazo. Mas mudou. Mudou totalmente. Vou só te interromper rapidinho. O que a Vanessa acabou de falar foi uma estratégia que eu usei, que deu muito certo no meu negócio, que foi a questão do áudio para as minhas clientes. O áudio, como eu falei para vocês lá dentro do grupo do Telegram, ele tem uma conexão muito forte, muito alta. Porque quando tem uma secretária atendendo, que no caso da Vanessa, no caso da minha mãe, é a minha secretária, e na Vanessa é a Isa. Elas, apesar de ser a secretária, ou de ser assessora, ou sei lá o quê, a cliente, quando está entrando em contato, ela parece que está meio distante ainda de nós. E ela, na verdade, entrou em contato com esse telefone, com a Isa, ou com a Marina, no caso, por causa da Vanessa e por causa da Thaís, não foi por causa da Isa. E aí, quando a Isa diz assim, olha, eu vou te passar escreve ali para ela, vou te passar um áudio da Vanessa explicando como funciona. Naquela hora, já existe a gente aciona um gatilho mental que se chama, que ela talvez não saiba disso, mas acho que tu sabe, mas ainda não se ligou. Por que o áudio que é legal? Que a gente mostra dentro desse áudio o quanto a gente está comprometida em oferecer o melhor, mas a gente está desapegada. Porque a gente sabe que se ela não quiser, cara, tem quem queira. Assim como tem ela ali procurando, tem uma galera procurando. Mas ela mostra nesse áudio total atenção, total comprometimento em oferecer o melhor, explicar o que é a técnica, a preocupação de mostrar como que funciona, e isso na hora também gera uma grande empatia e reciprocidade dessa pessoa. Porque ela percebe, poxa, que legal, ela fez um áudio, mesmo que tenha sido para a grande maioria do público, mas ela fez um áudio, ela se dedicou ali 2 minutinhos, nem isso, 1 minutinho para falar uma coisa que é muito importante para mim, que eu não tenho esse conhecimento técnico. E ela foi ali de uma forma simples, simplificada, me deu a morta de como que funciona. O medo dela. Exato. E aí ela sente a tua entonação de voz, qual é a tua segurança para falar sobre esse procedimento. Sim, sim. Porque se tu não domina o que tu faz, nem entra pro jogo. Só começa a mandar áudio quando tu domina a coisa. Agora, a gente que já é macaca velha, que sabe como é que funciona, a gente vai lá e fala, porque é isso que eu domino, eu sou especialista. Se eu não sou especialista, eu não posso falar, né? Então, a cliente sente na vibração, na entonação, a tua verdade e a integridade. Lembra que, dentro do treinamento PAV, eu explico também, mas eu falei ontem, inclusive na aula de ontem, que o ser humano, ele fareja falta de integridade. Fareja. Nós somos assim. Todos nós. Então, se todos vocês que estão aqui hoje, agora, na live, não estivessem sentindo integridade, tanto da minha parte como da Vanessa, eu tenho certeza que você já tinha caído fora. Ou pode ter sido de não bater santo, que nem a Vanessa no início não teve. E tá tudo bem. Mas quando é falta de integridade, eu tenho certeza que se a Vanessa tivesse sentido falta de integridade lá, quando não bateu o santo, ela não teria voltado a me escutar. Porque quando existe a quebra da falta de integridade, é como se fosse um cristal quebrado. Tu não consegue mais ver aquela pessoa com o mesmo valor ou tentar recuperar aquele valor. Não consegue. É como aquela minha professora. Exato. Consigo. Não consegue, não vai. Eu estava dando curso, rapidinho, estava dando um curso e foi uma menina levar a modelo, que seria do curso. Aí a menina falou para mim, a fulana de tal fez em mim e disse que foi tua professora. Guria, eu queria falar, só que daí eu peguei e fiquei quieta, mantive a minha postura, mas ela falou como se fosse grande coisa. E eu pensei comigo, só que eu quero. Só que o valor que ela tem para ti é muito baixo. Muito baixo. Então, exatamente essa questão da integridade é tudo.
Né? E outra coisa que tu me ensinou, Fala. a questão também da pessoa que tá contigo. A Isa tá comigo há 8 anos. Eu tenho ela porque eu tinha lojas, né? Uhum. E daí eu fechei porque eu fali, porque eu não soube Ok. administrar nada. Boa história, já faliu então. Bate, Já. bate aí, Três parceira. lojas. Epa! Ê, 3 lojas. falidas! Falidas! Voltamos com tudo. Voltamos com tudo. E daí a Isa é uma pessoa tão dedicada, ela tem paciência, cada cliente é única, ela não vê uma cliente como um todo, entendeu? Cada uma é exclusiva, a gente conversa muito sobre isso. É aquela atenção sempre, dedicação. A Isa tem carinho pelas clientes e ela não é um computador para escrever. Ela escreve conforme a cliente pergunta. E isso daí também faz diferença. Não é copia e cola, gente. É isso, basicamente isso que ela Exato. quis dizer. Exatamente, não é copia e cola. Não é copia e cola. Isso aí é um ponto que tu falou, é muito importante, que inclusive hoje a gente tá, eu e a Alana tava conversando sobre isso da gente pegar algumas estratégias da mãe, que a mãe foi se tornando uma pava independente na agenda, né? Também é um carro, né? A minha mãe é uma figura, para quem não conhece, tem que conhecer. Aham. E ela tem exatamente esse cuidado que a Vanessa falou, que é de tratar cada cliente de uma forma única. Não existe. Claro que tem alguns textos prontos que a gente reformula conforme a necessidade, Sim. mas a partir da pergunta da cliente, ela é muito específica em cada ponto importante que tem que ser tratado. Então, esse ponto que ela falou é importantíssimo, caso tu venha a ter, ou tu já tenha, alguma assistente, uma auxiliar, uma secretária, tu precisa também ajudar ela a conectar com o teu público, para que o teu público tenha também essa simpatia com ela, para que ela tenha uma delicadeza para tratar as pessoas, que não seja ríspida, que não seja grosseira, que não seja seca também. Então, Exatamente. Porque a gente sente isso, né? a gente sente. A gente sente. A É gente incrível. sente. É muito E incrível. é ruim porque daí, às vezes, eu tô te falando isso, no caso, falando para vocês todas, que esse ponto é muito importante, porque às vezes a pessoa que tu contrata, se ela não tem esse cuidado, esse polimento, que tu tem que dar, porque a obrigação é tua de dar, não é dela de ser assim. É tu como profissional, como a cara do teu negócio, é tu que tem que fazer isso com ela, de dar esse apoio, de treinar ela. Se tu não fizer isso, não tiver esse cuidado, é muito provável que se ela for meio estúpida, meio seca, enfim, ela vai acabar queimando o teu nome. Não porque ela quer. E não é porque ela quer. Ela não é porque ela quer. Mas é porque vai. E aí tu te mancha sem querer, sem saber às vezes. Porque tu tá lá atendendo, tá com a mão na massa, e a pessoa tá lá sentando patada, mas assim, porque às vezes ela não tem o polimento que deveria ter tido lá no início. Então conversa sempre antes com essa galera. Sim. Tem. Da nossa área, inclusive, tem muita gente que tem muito problema com isso. É muito difícil, viu? É muito difícil. E Vá, me diz uma coisa. Qual hoje, tá? Hoje na tua... Vejo que tu deu os reajustes, isso já tá batendo a conta, já... Maravilha. Mas tu tem alguma dificuldade em implementar alguma estratégia, algum método dentro do teu negócio que tu queira dividir aqui para eu poder te direcionar? Ou tu tá super segura de si, tá botando para quebrar e só tá masterizando isso para... Não, tu sabe que isso era outra coisa que também eu tava pensando hoje, que eu sempre tiro alguma coisa de ti, assim. Sempre eu tiro alguma coisa. Tu fala alguma coisa, eu pá, vou fazer isso. Então eu não me sinto assim, agora eu tô abalando, tal. Não, eu me sinto agora de verdade como uma profissional de verdade. Isso eu me sinto, sabe? Mas tô longe de me sentir mais do que eu sou. Sim. Porque como eu te disse, sabe? Eu não sei se tu sabe, mas eu também sou religiosa, né? Então, eu sei. Eu sou toda, assim, pé no chão. Eu ando conforme eu sei que eu posso dar os meus passos. E eu planejo muito, sabe, Thaís? Eu planejo. Se eu posso chegar lá, eu vou chegar até lá, sabe? Então, por isso que eu te escuto muito. Porque uma coisinha que tu fale pode não ter significado nada para alguém, mas para mim significa.
eu sempre tiro alguma coisa. Agora eu não tô me lembrando o que é que tu falou, que eu já coloquei em prática. Se eu me lembrar, eu te falo depois. Tá. Mas que eu coloquei em prática. Fidelização, ó, lembrando o seguinte, ó, fidelização, no caso da Vanessa, como ela faz micropigmentação, não é um público que vai voltar todo mês, né? Sim. A menos que vai fazer o retoque, enfim. Uhum. Mas não é um público que vai voltar todo mês, ou seja, é um público que volta uma vez por ano, cada 8 meses, por aí. Mas eu quero... que indica. Exato, é o que eu ia dizer, é o que eu ia falar. Mas é um público que indica. E aí eu queria saber o seguinte, no caso dela, como é micro, que é um serviço que tem um longo período entre uma sessão e outra, né? Essas tuas indicações hoje, tu tá precisando, eu vou falar precisando porque não é precisando, não seria a palavra precisando, mas tu ainda está, digamos, impulsionando as tuas publicações, ou tu tá fazendo tudo, tá ainda? Tô impulsionando. Ela impulsiona. Mas agora, hoje, nesse momento, nesse quadro que tu te encontra agora, tu percebe que a procura é maior ou é menor? Por quê? Eu percebi que a procura não mudou. Eu falo isso muito com a minha assistente, eu chamo ela de minha assistente, que a procura não mudou. Mas tá acontecendo de ter mais perguntas. Tu entende? Que as é pessoas estão perguntando valor, porque elas são assim, né? Valor. Então não sei te explicar direito, mas elas perguntam sobre a técnica ou elas perguntam só o valor? Não, valor, sabe? Eu não sei te explicar. A Isa me disse, né, que é ela que cuida do telefone, que para ela continua a mesma coisa. Só que antes a gente não agendava tanto. Hoje eu tenho mais agendamentos com valor mais alto. E tem outra coisa que eu tenho para te dizer, que eu escutei de cliente minha. Teve clientes que não foram fazer comigo porque eu cobrava aqueles 350. Achava que alguma coisa era muito barato. Era muito barato. E que foram fazer comigo quando souberam do valor. Não foi uma e não foi duas. Eu ouvi isso. Entendeu? Tá. Sabe o que aconteceu? Além, claro, ela aplicou as técnicas, ela mudou o posicionamento nas redes sociais. Para quem eu acompanhei ela desde o início lá do treinamento, quando as alunas entram, eu começo a seguir esse público para eu começar a ver a mudança delas. E até para dar algumas orientações. Algumas orientações já te dei, inclusive a foto do perfil, eu quero ter o rosto lá, já te falei isso. Tirar uma foto boa. Não. Foto boa, tá gata, pelo amor de Deus. Até vontade de dar uns tapas, mas enfim. Ó, ela mudou o posicionamento dela. Ela começou a falar de uma outra forma. A escrever as legendas de uma outra forma. Antes eu me lembro que a Vanessa jogava as fotos lá e deixava uns 2, 3 dias sem escrever, às vezes nem escrevia, então eu ia lá e escrevia uma autoajuda. Bem isso, como ela disse. Bem cartomante. Como ela mesma disse, não fui eu que falei. Mas não é? E eu me lembro disso. Eu me lembro. E aí ela começou a mudar. Aí eu vi que, ela entendeu como é que funciona. E eu gosto de ver isso, porque assim, as alunas que entram no treinamento, não é uma nem duas, tá, gente? É uma galera que entra. Eu não consigo dar uma assistência para vocês pessoal de chegar assim, fulaninha, tu tem que fazer tal coisa. Porque lá dentro da plataforma tem todo o curso que tu tem que assistir e colocar em prática, né? E a busca é individual. Então, quem corre atrás, vê o que está errando, identifica, mesmo que ela já pense assim, eu sei que isso aí, isso é óbvio que funciona, é óbvio. Mas não aplicou, não tem como tu ver resultado. Agora, se tu tá tendo os mesmos resultados, fazendo sempre a mesma coisa, alguma coisa tá errado. Então tem que mudar. E a Vanessa identificou esses erros e ela foi alterando. E aí ela percebeu que ela continua impulsionando, porque pro negócio dela é interessante, sim, ter essa estratégia, e eu acho que tu deve continuar. Só que o que tá mudando? O público tá lá perguntando, quanto é que é, nananã. Mas hoje ela tem muito mais um conteúdo relevante para mostrar a diferença e o porquê de escolher ela para realizar o procedimento.
que antes não tinha. Que antes não tinha. Antes estava lá a foto, se tu quiser fazer, tu faz, e tá aí o meu telefone, me liga aí que eu marco. Era isso. Tinha gente procurando? Saber uma tinha. coisa? Eu vou te falar uma coisa, Thaís. O meu público, tá? Agora, não tô desfazendo, Deus que me perdoe, minha mãe Não. foi faxineira desde os 14 anos, tá? Não, mas muda o público. Questão de humildade, tá? Não, aí que tá. As minhas clientes são pessoas que trabalham em casa de família, em faxina. São pessoas que cuidam de idosos. São pessoas super humildes. Eu não tenho clientes nível A, por exemplo, tá? Só que essas minhas clientes, elas juntam cada centavo para fazer comigo. E pagam direitinho. E pagam direitinho e não me pedem desconto. E aquelas pessoas que procuram a gente no WhatsApp... Foi muito bom você ter falado isso. Valor, valor, valor. E a gente passa o áudio com as explicações, só agradecem. Obrigada. Não, mas tá muito caro. Não. Muito obrigada pela tua atenção. Não pode fazer? Não pode faça. fazer. Vamos Ou juntar um pouco mais. Junta a grana, isso. Exatamente. Se organiza e faz. Mas como a gente faz, né? Claro que sim. Dessas clientes que eu tenho, que são pessoas humildes e que juntam cada centavo para fazer comigo. Eu vou dividir contigo uma história do meu negócio, tá? Que acho que até já falei dentro do grupo lá nos... acho que já falei, mas não sei se tu já ouviu. Eu tenho um público que me acompanha. Eu tô na área há 18 anos, eu tenho clientes de 17 anos comigo. E eu não cobrava o que eu cobro hoje, na época. Eu cobrava R$15, R$20, né? E a gente sabe que a realidade é outra, a nossa vida muda, enfim. E hoje eu cobro um valor bem diferenciado e muitas daquelas de antigamente continuam comigo. E que cresceram também na vida da mesma forma como eu fui crescendo. E muitas delas vieram de famílias humildes, de uma base humilde. Eu vim de uma base humilde. Eu nunca fui filhinha de papai, nunca fui rica, né? E eu também tenho esse pensamento assim, de continuar com o pé no chão. Eu posso chegar aonde eu quiser, desde que eu continue me importando com o outro, vendo que eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém também é melhor do que eu, porque não existe isso. E a gente está aqui para se ajudar. E aí eu vou dividir uma coisa contigo, que começou com uma cliente, que ela não tinha cartão de crédito. E ela queria fazer uma micro. E aí, não que ela não tivesse condições de fazer, mas ela queria fazer uma micro. Inclusive, se ela estiver aqui, joga coração, que ela também hoje atua na área da estética. E aí ela pediu pra gente fazer pode ser que seja ela. Ela pediu pra ela fazer um financiamento de sobrancelha. Como é que se diz? Um consórcio de sobrancelhas. E aí, eu confio nela. Só que ela não quis fazer as sobrancelhas e ir pagando. Ela quis ir pagando mês a mês, até ficar pago. E aí, depois que terminasse, ela iria fazer, então, o procedimento. E ela perguntou para a mãe se a gente aceitava. E a mãe, tá, eu posso fazer. E aí, ok. Aí o Banco Marina lá guardava o dinheirinho dela todo mês. E a gente não mexeu no dinheiro dela. E deixou lá, e foi deixando. Aí teve um dia, uma vez que tava tendo, acho que era meu aniversário até, ela foi lá e já deixou um dinheiro. Ela foi me dar um beijo no meu aniversário e tal. E deixou um dinheiro, depois na outra vez ela foi lá e deixou mais um dinheiro. E a mãe não mexeu, não chegou a contar. Quando a mãe foi contar, ela disse, fulana, passou o valor que tu já tinha pago, passou. Sobrou ainda R$200. Acho que tinha sobrado uns 200, 300 reais. E aí a gente devolveu para ela e ela já marcou a micro dela e fez a micro. Enfim, a micro dela é um sucesso até hoje. O fato é o seguinte, a questão da gente se importar com o outro, de ouvir a necessidade do que o outro pode, o que a gente pode fazer também, de ser um pouquinho maleável, de entender, poxa, e eu não mexi no dinheiro dela até ela fazer aquele procedimento. Ou seja, aquele dinheiro ficou lá. Por quê? Se eu mexesse com antecedência, eu já ia gastar, eu não ia nem sentir aquele dinheiro. Não é? Então eu deixei lá.
Se ela, digamos, no meio do caminho desistisse do procedimento, eu devolveria para ela numa boa. Então, Sim. de repente, isso é uma possibilidade para quem faz micro e para quem tem um público assim mais humilde ou que de repente tem essa dificuldade de colocar isso para algumas situações de algumas clientes. E aí a gente acabou comentando com outras que elas são amigas entre si hoje, as minhas clientes se conhecem, mas não eram amigas, ficaram por minha causa. E aí uma começou a pegar a ideia da outra e tem gente fazendo agora consórcio de sobrancelha lá no meu estúdio. Então, isso é muito legal. Mas é uma experiência que eu queria dividir contigo, que de repente, para um público que de repente não tem um cartão de crédito, ou que não tem um limite, ou que não tem... É uma possibilidade de ir pagando todo mês um pouquinho, vai lá, deixa o dinheirinho. Até chegar o valor. Até chegar a bater o valor e aí sim, completa lá e faz o procedimento. É uma possibilidade. Claro. De se pensar, né? E que de repente no próximo reajuste tu pode pensar nessa estratégia aí pra ti. Com certeza. É verdade. Né? Gata, sabe que eu sou tua fã também, né? Eu adoro essa mulher. Apesar de ela dizer que não bateu o santo comigo no começo, eu amo ela. Não adianta, ela é muito louca, eu adoro gente louca. E eu sempre falo para minhas clientes de ti, sabia, Thaís? Que a gente se gosta, né? Eu não ia pra cara dela, gente, eu não podia olhar aquela mulher. E eu não sei o quê. Hoje eu sou fã dela, gente, eu falo pra todo mundo de ti. Eu falo pra todo mundo de ti. Nos meus cursos eu falo de ti. Eu falo pras gurias fazerem curso contigo. Elas devem estar aqui, ó. Eu sempre falo. Deixa eu abrir aqui os comentários. Claro! E é bom a gente ter esse contato, assim, essa proximidade. A gente tem que se conhecer, né? Porque a gente tem que se conhecer. A gente mora na mesma cidade, praticamente assim, ó. Praticamente no mesmo bairro a gente tá morando. Tu mora no bairro São João, tu mora também no Lindóia? Não, eu moro no Jardim Planalto. Mas é perto, entendeu? É perto. Ela é minha vizinha e ela não me conhece ainda. A gente tem que fazer algum dia com todos os chave. Tem. A gente tem que fazer um mequetrefe. Cada um leva alguma coisa e tal, e vamos trocar uma ideia, umas informações. Não, e ó, é claro. E assim, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. As gurias aqui, ó, maravilhosas. Amei essa live. Eu adoro fazer esse tipo de live, porque a gente consegue, além de dividir experiências que são completamente diferentes, que cada um tem uma visão, né? Cada um tem uma visão, cada um tem um jeito de colocar o seu negócio. De repente, aquilo que não era tão claro para mim, para eu explicar para vocês, porque a gente, quando está dentro do nosso negócio, que a coisa está andando, o fluxo está indo tão bem, aquilo se torna orgânico, natural de fazer, né? É verdade. E aí vem ela aqui e me conta a transformação dela, que de repente é alguma coisa que vocês também estão passando e muda, uma viradinha de chave muda tudo, né, Vanessa? Com certeza. Gente, prestem atenção em cada detalhe que a Thaís fala. Prestem atenção. Prestem, porque eu segui isso e fui além do que eu imaginava, gente. E foi de uma hora para outra. Não foi assim, questão de 1 mês, 2 meses. Não foi assim. Porque medo a gente tem. É a coisa mais engraçada. Eu tinha um medo que não desse certo. Mas quando eu fiz o curso contigo, sabe que aquele medo que eu tinha? Eu falava para Isa, foda-se, não vai agendar, o valor é esse, entendeu? Por quê? Porque eu confiei na tua palavra, eu confiei em ti e eu me assegurei de que daria certo. E quando a gente se assegura e a gente tem o conhecimento... Tô arrepiada, juro por Deus, tô arrepiada. Me arrepiei. Cruzes. Só que para isso, Thaís, as pessoas que não conseguem fazer isso é porque não viram, entendeu? Alguém com o pé no chão como tu dizer assim, ó, confia, segura minha mão que vai dar certo. E foi o que eu pensei na hora. Quando as clientes falavam, mas na hora 350, não, é 500. É 500, bata o pé, 500, eu tô valendo isso. Entendeu? E eu pensava em ti, a Thaís disse que ia dar certo. Então tá aí, tá dando muito certo em nome de Jesus. Colhendo os frutos, né, Vanessa? De que 5 anos, aí quase aí fechando, trabalhando, se tu for parar para pensar, muito, assim, para quem tá colocando a mão na massa, não é pouco tempo, tá, gente? É suado. Mas para quem vê de fora e para quem de repente está começando, 5 anos é bem
é pouco para ela já ter criado essa ascensão. E merecida. Merecida porque ela construiu isso. Ela foi em busca, ela teve medo, foi com medo mesmo, ela encarou os desafios e ela não achou uma desculpinha para dar, para reclamar. E por mais que, às vezes, as pessoas que estão de fora também podem ver assim, mas ela já tem uma condição diferente, que ela tem uma assistente, que ela tem isso, que tem aquilo. Gente, não é tão fácil assim ter alguém que tu tem que pagar um salário. Não é fácil. Porque tu pensa primeiro assim, meu Deus, tem que pagar o salário da fulana. Tem que pagar... Tu não pensa nem no teu salário. Tem que pensar no salário da fulana. Que a gente que é empreendedor... trabalhar para primeiro pagar as contas, depois ver o que sobra para nós. Se sobrar, sobrou. Terminar só com uma coisinha que tu me falou e que eu acho interessante eu falar para todo mundo aqui. Claro. Que um dia tu disse assim, ó, que aquilo lá me chamou a atenção. Cara, tu foi entrar, a pessoa reclamou que não tinha cliente. Aí tu foi entrar lá no Insta dela, tinha uma foto lá de 3 meses passados. E isso era uma coisa que eu comecei a fazer, não, só um pouquinho, eu tô sem cliente. Isso já antes de me inscrever no PAB, tá? Treinem, gente, treinem bastante, peguem modelos. Foi o que tu disse, né, Thaís? Peguem modelos, tem que ter foto diariamente, tem que ter foto, as pessoas têm que ver que tu tá trabalhando, mesmo que tu não esteja. Mesmo que tu não esteja. Boa. Porque vai vir os frutos, vai vir, tu tem que postar, tu tá rendendo, tu tá lá, tu tá trabalhando, ninguém sabe o que tu tá passando por trás. Ninguém sabe. Então, os bastidores é só tu que sabe. Exatamente. Quando eu não tinha cliente marcada, eu falava pra Isa, acha uma mulher aí, acha uma mulher que não tenha sobrancelha, que não tenha, que seja assim, uns 40 anos, 30, às vezes eu queria uma senhora, acha que ia fazer uma sobrancelha. Fazia aquela sobrancelha, postava, no outro dia já tinha cliente marcada. Então não é perder tempo, não é perder dinheiro, é ganhar dinheiro. É ganhar. E não é uma desculpa, né, Vanessa? Não tem desculpa, gente. Quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, bota a mão na massa, vai lá, não tem cliente, pega umas de graça aí, faça o trabalho bem feito e posta lá que tu vai ter gente te ligando. E uma coisa que ela falou foi bem importante, que também é importante que de dar uma grifada, é o seguinte: Thaís, mas eu não tenho muitas fotos atuais, eu tenho fotos antigas e eu não tenho muita cliente, não tenho modelo, não tenho nada. Sabe? A Sofriane, que não tem nada. Uhum. Cara, tem as fotos antigas. Beleza, pega e trabalha com essas fotos antigas, porque quem tá olhando hoje o teu perfil nem sabe quem é. Às vezes nem a própria cliente se reconhece nas nossas fotos. Não é? Então, assim, vai lá e posta, pega aquela foto antiga mesmo, trabalha, coloca a tua marca e posta, arrebenta. Não fica arrumando desculpinha. Um ângulo ali, faz uma coisa vira. Diferente. É diferente, não é a mesma pessoa, né? É isso. Então, assim, ó, live maravilhosa, esclarecedora. Acho que abriu a mente de muita gente aí, que estava arrumando desculpinha para várias coisas. E obrigada pela tua disponibilidade de novo, porque eu sei que... agradeço eternamente. Imagina. Tenho muito orgulho também de te ter no meu time, na minha família. E tem algumas novidades que vão chegar aí, que na segunda-feira eu vou contar para vocês. E que tu pode assistir também, que também... tudo é para vocês, tá? Tudo é para vocês. Então, muito obrigada. Amei. Te amo. Te amo e gosto muito de ti. Eu também te amo e gosto muito de ti. Ela é incrível, essa louca. Um beijo, amor. Tchau.